passo a palavra agora ao último inscrito, antes de passarmos a palavra para a audiência, que é o psiquiatra Fábio Gomes de Matos e Souza. Senador, eu gostaria de me mover para o outro lado, se o senhor me permitir, por causa da câmera aqui, eu vou passar alguns slides. Perfeito. Bom dia a todos, senador Cristóvão Buarque, senador Fleury, mesa. Essa minha apresentação será... alguém pode colocar o fio aí, por favor? Próprio Zé? Obrigado. Então, essa minha apresentação, eu sou, como está bem dito aí, o representante nordeste da Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse tema tem sido muito discutido por nós psiquiatras e, a partir do dia 14 de outubro, nós teremos o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, reunindo cerca de 9.000 profissionais de saúde mental aqui em Brasília. Um ex-presidente da República foi convidado para participar do debate sobre maconha. Eu não sei se ele vai aceitar, né? Então, a minha palavra inicial de agradecimento ao professor, ao doutor Cristóvão e bem ao senador Fleury, porque a gente conseguiu que o Senado, pela primeira vez, no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, fosse iluminado de amarelo, que amarelo é a cor da prevenção do suicídio. Então, eu queria agradecer e lembrar que, assim, a questão do suicídio, quer por drogas, quer por qualquer outra coisa, hoje é de notificação obrigatória. A portaria 1271 do Ministério da Saúde obriga em 24 horas a pessoa comunicar a tentativa de suicídio, porque nós não podemos deixar nenhum brasileiro morrer. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre álcool e drogas para a gente entrar na maconha em termos de saúde pública, né? Esses são os meus conflitos de interesse, que para essa aula não tem nenhum. A gente tem que lembrar que o consumo de drogas é um consumo por impulso, não é um consumo por necessidade. Então, comida e bebida são consumo por necessidades, mas quando você tem um consumo por impulso, o que é interessante fazer? É uma redistribuição extensa e capilarizada com, por exemplo, os refrigerantes. Não precisa muito para você andar para qualquer lugar no Brasil para tomar um refrigerante gelado. Então, a droga funciona basicamente nesse mesmo modelo, né? E uma coisa que é importante a gente lembrar, que toda essa questão da legalização, que aqui refere-se à pessoa acima de 18 anos e em Colorado refere-se à pessoa acima de 21 anos. Mas eu tenho que lembrar, como médico, de que nós, quando nascemos, nós estamos com o coração pronto, nós estamos com o pulmão pronto, o fígado pronto, menos o cérebro. Nós ficamos grávidos do nosso cérebro até 21 anos de idade. Então, a gente tem que proteger esse cérebro. A gente tem políticas para proteger essa pessoa que tem esse cérebro em formação. Do mesmo jeito que é um absurdo uma mulher grávida usar drogas, também é um absurdo adolescentes usar drogas de qualquer maneira. Assim, vamos falar um pouco de álcool e cigarro, né? Eu ouvi aqui dizendo que droga não mata. É uma falácia. Droga e mata é muito. Droga mata e muito, tá certo? Uma das questões fundamentais é aumentar o consumo. O princípio de Pareto, que é muito conhecido por quem trabalha em epidemiologia, refere-se que 20% das pessoas que consomem qualquer tipo de droga representam 80% do consumo total. Então, quanto maior for o universo, maior vai ser esses 20% que vão consumir de uma forma sistemática. O cigarro é responsável por mais de 200 mil mortes no Brasil, mata 350 a cada dia, 23 brasileiros a cada hora. Essa é uma das coisas interessantes que muita gente talvez não saiba. Até a década de 20, o cigarro era uma exclusividade masculina. O que foi que aconteceu em 1929, na parada, no Eastern Parade, em Nova York? Uma pessoa, vou passar aqui o nome dele, Edward Bernay, só para voltar aqui, Edward Bernay fez a seguinte questão e disse: por que só homem fuma? Por que mulher não pode fumar? Então, o que foi que ele fez? Ele botou esses cigarros enormes na boca dessas mulheres que eram pagas e chamou isso as tochas da liberdade, as tochas da liberdade. Claro que eram as tochas da doença, claro que eram as tochas de câncer, claro que eram as tochas de leucemia, claro que eram as tochas de N e outras coisas. Quem é que é o Edward Bernay? Ele era sobrinho do Freud, ele entendia desde a sua infância de como funcionava a mente. Quem é que é o Edward Bernay agora nessa história da maconha, né? O que é que eles estão tentando fazer com isso? Então, o IBGE demonstra uma coisa muito interessante.
né, que a gente está conseguindo diminuir a quantidade de pessoas que fumam, né? Eu não vou ter tempo de, obviamente, devido aos limites impostos aqui pelo senador, de 15 minutos, de entrar em detalhes. Mas a gente sabe que hoje, mais ou menos 15% da população fuma, em comparação com 19% em 2006. A gente está conseguindo, mas quantas vidas não foram sacrificadas por causa dessa história do cigarro? Então, é importante a gente ver que, em termos de saúde pública, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a vida das pessoas. Não é razoável a gente colocar a vida de seres humanos em risco, né? E o álcool? O álcool é uma das principais causas de morte também no nosso país. São 80 mil brasileiros, 9 mortes a cada hora. Se é um absurdo, e diz a questão do risco da dependência, porque a dependência, quando a pessoa torna dependente de uma droga, ela perde a liberdade dela, porque ela está dependente daquela droga. 1 em 6 adolescentes podem ficar dependentes da maconha. E quanto mais jovem, maior o grau de dependência. É um número absurdo, então a gente está disposto a fazer 1 em 6, que está tudo muito bem com a gente. E em relação a dirigir e beber, nos Estados Unidos, a Mother Against Drunk Drivers, ela diz que um acidente automobilístico, se você beber, é 1 em 500. Vejam bem que aqui era 1 em 6. A gente está disposto a fazer 1 em 500 também? O Brasil é um dos que mais consomem álcool. Esse consumo de álcool é extremamente ligado à violência, como já foi bem dito aqui. E o que é mais interessante que eu gostaria de destacar aqui é essa questão de 12 a 17 anos. Isso aqui é um dado de 2001, mas olha, em todo o Brasil, como a turma de 12 a 17 consome álcool. E isso é uma das coisas, uma política pública que tem que ser colocada para preservar esses jovens. Como é que eu vou deixar esses jovens beber e ter graves consequências na vida deles, né? Quem vai fiscalizar esse consumo de 12 a 17? Então, a gente fala que o tráfego vai diminuir acima de 18 se for legalizado. E até 17, como é que fica? E até 17, como é que fica? E nós temos um sistema de saúde falido. Por quê? Porque o CAPS-AD só atende a partir de 16. E o CAPS-I não atende drogas. Então, se você tem 13, 14, 15, onde é que estão essas crianças sendo atendidas, pelo amor de Deus? O que é que a gente está fazendo com essas crianças? Bem, tem uns dados interessantes, que por que é que eu vou pagar mais se eu posso pagar menos? Isso aqui é um levantamento americano, e isso aqui é o preço legal, isso aqui é o preço no traficante. E isso é o que acontece, e isso aí tem sido. Agora, vamos pegar o cigarro. Então, eu aumento o custo do cigarro. Vamos lá. Então, eu aumentei o imposto do cigarro, e o que é que aconteceu? Hoje, 31% vem de contrabando. Então, é uma coisa meio complicada. Assim, não, só o preço alto vai definir isso. Então, e uma das questões fundamentais que a gente devia discutir aqui era por que na bebida, nos rótulos de bebida, nós não temos as mesmas coisas que no rótulo de cigarro, de tudo que a bebida faz. Essa é uma das questões de saúde pública. Isso é que a gente tem que batalhar. É impossível. E por que é que a gente não consegue? Por causa dessa história de bebida. E o que é que tem? A cerveja tem outro sistema de tributação. A cerveja é livremente colocada. E isso aí está na internet. É uma fábrica de cerveja. E que acha que 10 bilhões de litros é pouco. Mas que um candidato que quer aumentar o imposto, ainda ele acha que é pouco. Mas pouco no sentido de que as pessoas têm que beber mais. Né? Uma das questões fundamentais é essa, olha, a bebida aqui, a cerveja, como ela é barata, como ela é consumida, porque quanto mais eu torno a cerveja barata, maior o acesso, maior o consumo. Isso é o que acontece. Quando diz nas bebidas, beber moderadamente, alguém sabe que mulher só tem que tomar 1 unidade, ou seja, 1 latinha, e o homem 2 latinhas? Isso é beber moderadamente. Por que eles não dizem isso na propaganda também? E educam a população. E o Senado e o Congresso têm a obrigação de passar leis que eduquem a população, dizendo exatamente o que é que tem que ser feito. A gente pensar que a maconha sai da agricultura familiar, lembrar esse dado. Nos Estados Unidos, 90% era agricultura familiar. Depois de 2010, 90% era por multinacional. E será que a maconha vai ser limitada realmente a 6 plantinhas em cada casa? Uma das questões fundamentais
fundamentais aqui, saiu no Daily Mail agora em junho, que é o Peter Williams, tem gente que quer ganhar $1 bilhão. Os agentes federais, lá nos Estados Unidos, do FBI diz que já tem cartel da Colômbia se instalando no Colorado para espalhar para os outros estados, né? Os hotéis providenciam, inclusive, isso. A cada 2 diárias você tem um vaporizador, então o turismo da maconha. Não dá para distinguir, segundo nenhum dado, a maconha legal da ilegal, que é outro problema. E já tem vending machines, como eles chamam lá, para você vender maconha lá no Colorado. Se você for imaginar de todas as pesquisas do mundo, se você colocar o melhor site que eu acho de pesquisa médica é o PubMed, né, que é do Congresso americano, tem 20 mil entradas só sobre maconha se você colocar marihuana. Né? E o que foi que eu escolhi? Eu tinha que escolher um deles. Né? Eu escolhi o da Nora Volkow. A Nora Volkow é presidente do NIDA, que é o National Institute of Drug Abuse, que é a instituição que mais estuda droga nos Estados Unidos, e que foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine, que é o jornal de maior impacto médico do mundo. Então, são 2 fontes absolutamente credenciadas, o jornal e a pesquisadora. E o que é que eles dizem? Eles dizem a seguinte coisa: você falar de THC em 1980 é de falar hoje, porque a maconha virou transgênica, 18% a 20% de THC. Né? O Uruguai é sempre citado como país. Por que não se cita a Noruega? Por que não se cita a Finlândia? Por que não se cita o Japão, Dinamarca, que são as políticas que deram certo? Né? Só cita o Uruguai como uma possibilidade. Né? O Colorado, o legalizado é 2 vezes maior. E o Kevin Sabet, que esteve recentemente no Brasil, disse uma coisa que é muito interessante: a cada $1 que é arrecadado, gasta $2 em saúde pública. Isso não é exatamente uma das melhores decisões em termos de saúde pública do país. A Holanda, eu não vou falar sobre isso, que já muita gente falou. E aqui é uma das questões fundamentais que foi dito aqui: quanto é que tem na periferia? Então, por exemplo, na Austrália tem 8 vezes mais lojas de álcool e traficantes em áreas pobres que em áreas ricas. Então, quando você legaliza, onde é que você vai aumentar mesmo o consumo? É exatamente naquelas pessoas que são mais fragilizadas pelo sistema social e que a gente tem a obrigação ética de proteger. A maconha causa dependência? Causa sim, 9%. 9% é pouco ou é muito? Um sistema de saúde mental como o nosso, que está fragilizado, como é que nós vamos ainda aumentar em termos de 9% de 10 milhões, dá 1 milhão de pessoas dependentes, não é usuário. Dependente é diferente de usuário. Né? Então, é uma das questões fundamentais da gente pensar. Uma das questões, assim, no Colorado, que começou há algum tempo atrás, que eu não vou ter tempo de falar um pouco dessa questão, mas eu vou falar dessa. Não existe nenhum traficante, na minha experiência, atendendo pessoas dependentes há mais de 30 anos da minha vida, que diga assim: não, doutor Fábio, eu comprei isso numa boutique de maconha. Se eu quiser crack, eu vou comprar noutra boutique de crack. Se eu quiser LSD, eu vou comprar noutra boutique de LSD. Não é verdade. O traficante vende tudo. Se ele não deixa de vender maconha, ele vai vender outras coisas. Óbvio, né? E vai vender mais barato, e vender especialmente para quem que a legislação não vai proteger, 12 a 17 anos. Então, a legalização da maconha é uma adicção com fins lucrativos. Já foi citado uma pessoa aqui, que é o George Soros, que é uma pessoa extremamente envolvida em legalização de todo mundo. Por que ele está tão interessado, né? É uma license to kill, que como os ingleses dizem em relação a ele. O Cadu, eu não vou poder entrar nisso, mas uma das coisas que eu vou falar é isso aqui. Na Nova Zelândia, comprou 1.000 jovens por mais de 20 anos, que eles usavam 3 vezes por semana, por pelo menos 3 anos, e pararam com 21 anos. O que foi que aconteceu com o QI? Se o QI normal é 100, deu 92. O que é um QI de 92? É um QI que eu vou aplicar para o emprego, não vou conseguir. É um QI que eu vou tentar entrar na faculdade, eu não vou conseguir. É um QI que não vai me permitir me realizar como um ser humano na sua plenitude, que é isso que nós temos que advogar como nosso país. É que os jovens sejam plenos em termos intelectuais. Né? Bem, uma das questões fundamentais é o seguinte: quanto mais jovem eu começo, maior o risco de dependência. Então, essa é uma das questões fundamentais. Tudo isso está na questão lá da Nora Volkow. E uma das questões fundamentais é a vulnerabilidade. E foi dito aqui que a maconha, o álcool, não indica para outras drogas. Indica sim. Por quê? É lógico que indica. É óbvio que indica. É óbvio. Assim,
é a experiência da gente. E aqui, a questão fundamental é essa aqui, ó, 2 a 4 vezes mais chances, N trabalhos, é só vocês irem lá no artigo, está disponível na internet, né? Uma das questões fundamentais é por que acontece isso, né? Porque esse desenvolvimento, ele sensibiliza um sistema endocannabinoide e sensibiliza também a dopamina, que é a substância que dá prazer. Então, essa coisa é o que a Nora Volkow chama saliency, a saliência. Então, eu tenho que beber mais, eu tenho que fumar mais, eu tenho que usar mais cocaína para ter o mesmo efeito. Então, esse é o que a gente vê todo dia na nossa clínica, né? E, assim, destrói cérebro, destrói conectividade, especialmente no hipocampo, na fímbria, no pré-cúmbios. Eu sei que eu estou falando palavras aqui que são mais apropriadas falar numa classe médica, mas essas são áreas cerebrais que têm a conectividade destruída pela maconha. Então, a maconha é uma droga, ilesa, inofensiva. Não, não, não e não, né? Maconha reduz o hipocampo? Reduz sim. O efeito negativo da maconha na conectividade, né, o possível papel como porta de entrada, o meu tempo está terminando e eu vou levantar só 2 pontos aqui. Uma das questões é o aumento do surto psicótico, né? Se eu uso antes de 16 anos 10 vezes, eu aumento 10 vezes a chance de eu ter esquizofrenia. Isso não é exatamente a melhor coisa, né? Então, uma das coisas é que abandonam a escola precocemente e o desempenho escolar fica comprometido em toda essa questão. E se a gente for pensar, falando aqui em termos de acidentes, o Kevin Sabet, comparando 6 meses de 2014 e 2013, os mesmos períodos, viu que houve um aumento de 100% no número de acidentes provocados pela turma que fumava maconha, né? Quer dizer, é um problema de saúde pública certamente muito forte. O teu atual já falei, o uso canabinoide nós já falamos N vezes isso aqui, e eu vou lembrar isso aqui, o uso de segunda mão especialmente em filhos de pessoas que fumam maconha. Quer dizer, você está fumando, o seu filho com 2 anos, com 3 anos, se é detectado o teor de maconha nesse organismo tão precocemente, né? Bem, uma das questões, para concluir então, está associado a efeitos maléficos, comprovadamente, sem sombra de dúvidas, né? A disponibilidade e aceitabilidade social faz com que isso seja, há uma exposição mais ampla, quanto mais eu disponibilizar, mais as pessoas vão usar, e, finalmente, assim, realmente, do jeito que está, o senador disse, não dá. A gente concorda, nós da ABP concordamos com isso, é necessário coragem para investir na prevenção, na educação, em formas mais integradas, como a justiça terapêutica, na assistência aos dependentes químicos, que diminui o acesso a todas as drogas, todas. E, finalmente, enfim, investir na construção de uma nova geração de brasileiros com saúde e não com dependência a drogas. Muito obrigado.